De volta com o quadro Pergunte à Casa do Direito e hoje recebendo a aluna Kerlen Maia Moraes. Ela é do 8º período do curso de Direito aqui da Faculdade Unibalsas e ela vai trazer um tema hoje bem bacana, que é sobre as questões de direito do trabalho. Kerlen, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Pergunte à Casa do Direito. Eu que agradeço por estar aqui participando desse quadro e esclarecendo as dúvidas da comunidade. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Kerlen, com a questão da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa. E como ficam as questões quanto ao contrato de trabalho? O trabalho presencial pode ser convertido para teletrabalho? O contrário também pode ocorrer? Pode sim, Diego. Nesse período pandêmico, vivenciamos muito disso, a transferência do presencial para o teletrabalho. O que acontece? Para que haja essa transferência de regime de trabalho do presencial para o teletrabalho, precisa haver um acordo mútuo entre as partes, o empregador e o empregado. No entanto, com esse período de Covid, de recesso, das pessoas terem que trabalhar isoladamente, esse acordo mútuo já não passou mais a existir. Era somente unilateral, era somente o empregador avisando ao funcionário que ele precisaria fazer essa transferência do regime presencial para o teletrabalho. E o inverso também existe, pode ocorrer da pessoa estar no teletrabalho e precisar vir para o presencial. Isso ocorre de forma unilateral também, é só o empregador que vai avisar previamente de no mínimo 15 dias ao colaborador que ele precisa retornar às suas atividades presenciais, para que nesse período haja um período de transição e ele se readapta novamente. Vamos agora para a segunda pergunta. Kerlen, sou empresária, sou empresário e possuo funcionários trabalhando de forma presencial no atendimento de clientes. Eu posso exigir a vacinação de todos os meus empregados? Esse é um assunto bastante polêmico, que até hoje gera muitas dúvidas, tanto da parte empregadora como do empregado. Por quê? Porque são dois polos conflitando e dois interesses, direitos fundamentais, que no caso é o direito coletivo e o direito da liberdade individual. Mas o que prevalece? Segundo o STF, o que prevalece é o direito coletivo sobre a liberdade individual. Então, se eu sou empresária, eu tenho como exigir que os meus funcionários sejam todos vacinados, para que exista um ambiente de trabalho seguro. O que acontece? Se o empregado, caso se recuse a vacinar, ele pode ser demitido por justa causa, segundo o entendimento do STF. Ele pode se recusar a vacinar? Pode, desde que ele comprove, através de um laudo médico, que ele tenha alguma alergia aos componentes da vacina. Caso contrário, por ideologia, religião ou qualquer outra convicção, ele não pode se recusar a tomar a vacinação, senão é demitido por justa causa. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Kerlen, por exemplo, os meus salários estão atrasados. O empregador está justificando que é pela situação gerada pela pandemia. O que eu devo fazer nessa situação? O salário atrasado, sabe-se que para haver o atraso do salário, o efetivamento dele precisa ser até o 5º dia útil do mês. Passando disso, já se considera salário atrasado. O que o empregado deve fazer? O empregado ele deve comunicar ao sindicato que o salário está sendo atrasado e esse salário ele precisa ser atrasado reiteradamente, não é só uma vez que vai justificar salário atrasado. Então ele deve comunicar ao sindicato que está ocorrendo essa situação para que o sindicato ele intermedie o empregado com o empregador e assim busque uma solução. Caso o sindicato não dê essa solução satisfatória ao empregado, ele pode entrar com ação judicial na Justiça do Trabalho, requerendo a demissão indireta, que é aquela demissão em que ele sai como se fosse sem justa causa. Sai com todos os direitos dele garantidos, 40% da multa sobre o FGTS, o seguro-desemprego e todos os demais que ele sairia se caso fosse demitido sem justa causa. Vamos então para a nossa quarta e última pergunta para a aluna Kerlen. Kerlen, quem retorna de afastamento previdenciário em decorrência de um acidente do trabalho, essa pessoa pode ser demitida?
ele tem um período de estabilidade, que é o período de estabilidade que ele está afastado do emprego por um acidente que ocasionou através do seu labor, né, através do seu trabalho. Nesse afastamento, ele tem estabilidade e após cessar esse afastamento, um período de 12 meses, ele não pode sair daquela empresa, ele não pode ser demitido, salvo se justa causa. Se ele cometer alguma falta grave, aí sim ele pode ser demitido nesse período de 12 meses. Caso contrário, não. Kerlen, te agradeço mais uma vez pela participação aqui no quadro Pergunte à Casa do Direito. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um quadro Pergunte à Casa do Direito. Na próxima semana tem mais.